Pessoal, boa noite a todos aí. Acho que já passou um pouquinho de tempo. O resto da galera depois vai entrando aí durante a nossa palestra de hoje. Hoje a gente tem um convidado mais que especial. O Dante já esteve conosco no ano passado, deu uma palavrinha, retorna hoje. É um amigão nosso aí, principalmente do Jamil e João. Vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente aqui. E coisa rápida, né, o Dante? Vai fazer uma apresentação do slide e depois vai mais abrir para pergunta, né? Então, ele vai trabalhar de iniciação à especialização. Então, eu queria passar a palavra para o Dante aí, ele vai falar um pouquinho com vocês primeiro e depois a gente vai tocar essa parte mais técnica aí. Ok, pessoal. Boa noite para todos. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Muito legal a gente poder estar falando sobre basquete, né? E principalmente um tema que eu gosto muito, que é essa questão de iniciação, de especialização, né? Parabenizar vocês aí pelo projeto fantástico que vocês desenvolvem. Eu já combinei com o João, com o Jamil e com o Matheus. Eles vão me enviar os dados e o projeto vai passar a participar do nosso grupo, né? Eu tenho um grupo da Rede Internacional de Basquete Educativo, que é a RIB, é uma rede que atua no mundo inteiro, troca de informações, troca de experiências e voltado para o basquete nesse nível inclusivo, nesse nível de maior participação do que um nível exclusivamente competitivo. E aí, a partir do momento, né, que o projeto fizer parte aí do nosso grupo, nós já temos 62 projetos no grupo, através do João, do Jamil e do Matheus, todos os professores aí do projeto vão poder usufruir aí das coisas que a gente está realizando, tá ok? Então, quando o João falou comigo, né, eu falei para ele, ó, João, seria legal a gente conversar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à iniciação, à especialização, porque eu acho que esses projetos têm muito a ver com esse tema. Então, eu preparei uma apresentação relativamente curta para a gente poder começar e depois eu gostaria mesmo de poder trocar algumas ideias com vocês, que eu acho que é mais importante do que a própria apresentação. Então, eu vou pedir para o Matheus colocar na tela para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. Então, esse é o tema do nosso bate-papo, né? Da iniciação à especialização. Pode passar. Antes de começar a falar exatamente disso, eu gosto muito de destacar essa frase, não, um parágrafo aí, que eu li em algum trabalho, entre tantos trabalhos que a gente tem contato, que o esporte, por suas possibilidades educativas, é uma das manifestações que tem maior capacidade de influenciar o jovem, né, e potencializar o seu desenvolvimento. Então, a gente que trabalha com a juventude, a gente que trabalha com a criançada, nós sabemos o quanto que o esporte ele atua, né? Ele pode influenciar esse desenvolvimento, sempre no aspecto positivo. Então, a gente tem que aproveitar essa situação que o esporte nos proporciona para poder realmente colocar na cabeça desse pessoal alguma coisa boa. E isso não quer dizer que as pessoas tenham que necessariamente virar atletas. A gente sabe que o caminho para você virar um atleta é um caminho muito longo, é um caminho muito difícil, né? Que nem todos vão conseguir chegar nesse nível. Mas o mais importante, na minha opinião, e principalmente nós, né, vocês que lidam com projetos, é fazer com que esses jovens eles gostem do esporte de alguma maneira. Ele não vai ser atleta, mas ele pode ser um profissional, como vocês são. Eu tenho certeza que muitos de vocês praticaram basquete, assim como eu, e por vários motivos não foi possível continuar jogando. Mas, ao mesmo tempo, isso despertou, né, motivou para que a gente continue no esporte de outras maneiras. Então, profissional, trabalhar na administração esportiva, enfim, uma série de coisas, ou minimamente você ser um apreciador do esporte, né? Fazer do esporte um meio de vida,
você poder fazer sua atividade física, você poder bater sua bolinha no final de semana, assistir os jogos. Eu acho que isso é muito legal, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração essa situação. Pode passar. Isso. Tá. Na verdade, eu tirei, está escrito módulo 1 aí, porque eu tirei essa apresentação de uma outra apresentação que eu fiz, de um curso, na verdade, que tinha 5 módulos, né? Eu acabei não tirando aí, mas esse é o nosso tema. Pode seguir. Eu gosto muito desse slide aqui, é uma brincadeira, né? Um slide, parece que tem um som no fundo aí, algum microfone que está aberto. Por favor. Beleza, obrigado. Eu gosto muito desse slide, eu acho ele muito engraçado, porque ele reflete exatamente aquilo que acontece na maioria das vezes quando a gente quer que a criança realize alguma coisa antes de ter condição de realizar isso, né? Então, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essas questões, né? Para você poder desenvolver uma atividade específica, uma habilidade específica, você tem que desenvolver as suas habilidades gerais. Tá? Aí tem para quem acompanha, né? Eu gosto muito aí das historinhas do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, e todo mundo sabe que o Cascão é um exímio jogador de futebol, né? Pelo menos pretende ser. E aí ele cobra dos amiguinhos dele, aí ele fala, né? Para o Chaveco, né? Que é esse de cabelinho amarelo aí. Você já aprendeu a fazer gol de bicicleta? Aí ele fala, como bicicleta, se eu ainda nem aprendi a fazer gol de patinete? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Quer dizer, antes de você andar de bicicleta, você tem que andar de patinete. Antes de correr, você tem que engatinhar, tem que andar, para que depois você possa utilizar tudo isso na hora que você for trabalhar efetivamente com uma habilidade específica. Pode passar, Matheus. Esse é um modelo, vocês devem conhecer, né? As fases de desenvolvimento motor, que é um modelo famosíssimo aí do Gallagher, e que ele mostra que a criança passa por muitas fases, né? Desde a fase reflexiva, que é quando ele nasce, e os movimentos são reflexos, depois passa por uma fase rudimentar, né? Que são movimentos que ele executa, mas sem nenhuma, vamos chamar de técnica, né? Aí vai para a fase motora fundamental, onde ele começa a desenvolver habilidades como caminhar, correr, segurar, né? Reter, por exemplo, uma bola, saltar, até passar para a fase especializada, né? Que é a fase onde ele começa efetivamente a ter contato com alguma atividade mais específica, para depois chegar lá nas outras fases, que são fases bem mais adiantadas, que é o caso do alto rendimento, quando a pessoa se torna um atleta. Então, essa é a fase natural, né? É o desenvolvimento natural de uma pessoa. Quando você queima alguma etapa dessa ou inverte, você vai ter problemas. Você pode até conseguir resultado a curto prazo, mas a longo prazo os problemas vão aparecer. Pode passar. Então, nós temos aqui, né, o que eu chamo de iniciação esportiva e especialização esportiva. Essas faixas etárias, elas são muito relativas, né? Por quê? Porque nem sempre uma criança, por exemplo, de 12 anos já está na fase especializada, ela pode estar um pouco mais atrasada, ou o inverso, às vezes uma criança de 10 anos já está numa fase mais adiantada que permite a ele passar, né, por essa situação. Dá um clique aí, Matheus, por favor. Isso. Agora, esse é o caminho normal, né? Este é o caminho normal. Você passar pela fase de iniciação, você chegar na fase de especialização, e aí a gente poderia até colocar uma terceira fase, que seria do alto rendimento, né? Que é lá para frente, quando a especialização está totalmente consolidada, e aí você vai desempenhar de uma maneira buscando a excelência, né? Então, vocês têm aí duas definições simples, né? A fase de iniciação é a fase da prática regular, né? Onde é importante que a criança tenha contato com o esporte, que ele tenha a oportunidade de vivenciar diferentes padrões de movimento, né? E o objetivo aqui no caso é que ele realmente vivencie tudo isso para poder, mais tarde, fazer uma escolha
e poder, a partir dessa escolha, ele poder desempenhar de uma maneira legal. E aí, o que se cobra, na verdade, não é o resultado, mas sim a forma como ele executa, né? O esforço que ele fez para executar e assim por diante. E a fase de especialização é aquela fase de processo de aperfeiçoamento. Então, eu passei pela fase de iniciação, onde, nós vamos ver num próximo slide, onde eu vou desenvolver determinadas habilidades para poder chegar no aperfeiçoamento e usar essas habilidades no desempenho dos gestos esportivos. Pode passar, eu acho que está no próximo slide. Então, está aqui, ó, né? Eu até coloco seria um desdobramento dessa fase de iniciação esportiva, eu coloco como fase inicial e fase de transição. Na fase de inicial, eu tenho que pensar no desenvolvimento dessas habilidades, que são habilidades motoras básicas, locomoção, estabilização e manipulação. Então, é o correr, é o saltar, é o mudar de direção, é o segurar uma bola, é o receber uma bola, é lançar uma bola. E a partir dessas habilidades, eu passo para o outro lado aqui, que é a fase de transição, onde eu consolido e começo a linkar essas habilidades com as habilidades específicas do jogo. Tá? Então, na fase inicial, aí de 6 a 8 anos, eu já começo a desenvolver uma noção de espaço, e isso é muito importante no basquete. O basquete é um jogo que exige muita noção de espaço, né? E isso a gente não vai conseguir nessas fases iniciais. Por quê? Vocês que trabalham, né, principalmente com crianças menores, quem trabalha com criança menor, sabe que o espaço deles está definido por onde está a bola, né? Onde está a bola, está todo mundo. A partir do momento que você começa a organizar esses espaços, você começa a dar uma noção de coletividade mais específica. E é muito importante o desenvolvimento dessa coordenação motora geral, e é muito importante a utilização de jogos e brincadeiras. Aí, quando eu pulo para o lado da transição, eu já posso desenvolver coisas mais complexas, combinar essas habilidades com os fundamentos, começar a trabalhar jogos, né, até chegar no jogo real. E uma coisa que, para mim, é fundamental, e aí eu colocaria também na fase inicial, é você propor desafios para que a criança aprenda a tomar decisões, né? Eu não sou partidário daquele modelo em que o professor ele dita todos os movimentos que a criança tem que fazer. Bate bola com a mão direita, bate bola com a mão esquerda, olha para frente, olha o cotovelo, protege a bola. Não, eu acho que isso é algo que a criança vai adquirindo naturalmente. E ela adquire isso a partir do momento que ela começa a entender o que é o jogo de basquete. Então, esses joguinhos, essas brincadeiras são muito importantes para que ela entenda como é o jogo, para quando chegar no jogo real, né, eu chamo de jogo real, o 5 contra 5, ela já tem uma noção legal daquilo que está acontecendo. Pode passar. Aí, eu coloco esse slide, né, que eu coloco como objetivos da prática esportiva, comparando iniciação a iniciação, que eu também chamo de formação, com a especialização, que é o aperfeiçoamento. Então, na iniciação, o objetivo é a aprendizagem. Na especialização, é a fixação dos movimentos. Aí nós temos uma prática sistematizada. O que é essa prática sistematizada? É uma atividade organizada que não chega a ser um treinamento. É uma atividade mais lúdica, né? É uma atividade um pouco mais, eu diria, mais livre. Isso não quer dizer... E quando eu falo de brincadeira, eu não quero dizer que brincadeira é bagunça. Brincadeira é coisa séria. Então, quando eu proponho uma brincadeira na minha aula, por exemplo, um pega-pega, é uma brincadeira. Essa brincadeira, ela vai desenvolver uma série de habilidades básicas que mais para frente eu posso repetir usando as específicas. Então, por exemplo, o que você trabalha num pega-pega? Você trabalha corrida, mudança de direção, esquiva, né? E assim por diante. E aí, de repente, você pode fazer essa mesma brincadeira lá no período de aperfeiçoamento, colocando uma bola, trabalhando com drible, com passes e assim por diante. Na fase de iniciação, o que eu chamo é do desempenho possível. O que é possível a criança fazer? Não o que eu quero que ela faça, mas o que ela pode.
E, nesse ponto, a competição é parte do processo, né? Então, a competição tem que fazer parte. Deve existir competição sempre. Só que essa competição ela tem que ser estruturada de acordo com o nível de desenvolvimento, estágio maturacional, estágio de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento técnico e assim por diante. Aqui do outro lado, no aperfeiçoamento, o que eu busco é o desempenho máximo. É o melhor que essa criança pode fazer, né? Já não é mais o possível, mas sim ela tentar fazer sempre o melhor. E a competição já surge como um produto, né? Então, aí a competição entra para que ele possa demonstrar todas as habilidades que ele adquiriu no treinamento. Pode passar? E aí, o que vocês veem aqui é o seguinte, quando eu inverto essa situação, eu caio naquilo que a gente chama de especialização precoce, né? Então, a gente não pode confundir especialização esportiva com especialização precoce. Especialização precoce é quando você antecipa uma fase ou inverte o processo. Então, se a gente voltar nos slides ali, ao invés de eu, por exemplo, de 6 a 8 anos, ao invés de eu desenvolver habilidades básicas de correr e saltar, eu já quero, antes disso acontecer, ensinar minha criança, por exemplo, a fazer uma bandeja, que é um movimento extremamente complexo. É a tal da história da bicicleta e do patinete, né? Se a criança não consegue correr, se ela não consegue saltar, se ela não consegue manipular uma bola, como é que ela vai conseguir fazer uma bandeja que envolve todas essas habilidades? Então, isso é uma especialização precoce. O mesmo ocorre uma situação que é muito comum no basquetebol, principalmente, é você definir posições e funções específicas única e exclusivamente pela sua observação de características físicas da criança. Então, chega lá um garotinho, uma garotinha de 10 anos um pouquinho mais alta, ele já vai virar pivô. Só que não se leva em consideração o nível de desenvolvimento maturacional dessa criança. De repente, com 10 anos, ele já está atingindo o seu pico de crescimento, né? E aí ele não vai ficar muito mais alto. Quando ele chegar com 14, ele vai ter basicamente a mesma estatura. E aí ele não é mais pivô. Só que ele sempre trabalhou como pivô. Ele só foi ensinado a pegar a bola de costas para a cesta, girar e fazer a cesta. Então, as crianças, independentemente da sua estatura, do seu peso, das suas habilidades, ela tem que vivenciar todas essas habilidades básicas e mesmo na fase de especialização, eu sou muito, muito favorável a que, independentemente da posição que ele ocupe, que ele realize todos os movimentos. Gente, hoje vocês estão vendo um basquete completamente diferente daquele basquete que eu vi há 40 anos. Talvez até o próprio Olívia possa concordar comigo, quando ele jogou há alguns anos, as posições eram mais definidas. Você tinha ou armador, ou ala, ou pivô. Hoje, você vê jogadores que desempenham as 3 funções com a mesma eficiência. Por quê? Porque hoje o basquete exige, né, um condicionamento físico, ele exige um condicionamento tático, né, ele exige um desenvolvimento de habilidade que o jogador não pode ser, né, não pode ser único numa única posição. E isso tem que ser trabalhado desde sempre, desde o início lá, tá ok? Pode passar, por favor. E aí algumas coisas que estão implícitas quando a gente fala de especialização precoce. Primeiro, né, não dar oportunidade da criança desenvolver padrões motores importantes. Aquilo que eu falei. Quer dizer, ela não sabe correr e, de repente, ela tem que fazer uma bandeja. Ela não sabe lançar uma bola, de repente, ela tem que fazer um arremesso com toda aquela história, cotovelo apontando para a cesta, eleva o braço, flexiona o punho, quebra a munheca, pepipiba, toda essa história que a gente conhece. Só que ela não sabe correr, ela não sabe lançar, né? A especialização precoce, ela exclui a criança da atividade, porque num processo de especialização precoce, só os bons, só os mais habilidosos vão ter vez. E aí, aquilo que eu falei da seleção. Quais são os critérios de seleção para você definir quem vai jogar? Para você definir quem vai ser armador, lateral ou pivô, né?
Nesse processo de especialização precoce, a criança é submetida a esforços físicos e mentais que não estão de acordo com o desenvolvimento dela. Isso é uma coisa muito importante. E, fundamentalmente, as pressões que se fazem em cima de uma criança que está começando, né? Então, isso é muito comum, ver um técnico desesperado na beira da quadra gritando feito um maluco para uma criança de 8 ou 9 anos. Isso não é só o técnico, tem os pais na arquibancada, nós não podemos esquecer dos pais, né? Que querem que seus filhos sejam campeões mundiais a cada jogo. Eles não querem pensar num processo de formação, eles querem resultado. Naquele dia, o filho dele tem que ser campeão mundial. Não importa se o time perder de 50 pontos, o importante é que ele foi o cestinha do time com 4 pontos. Ah, meu filho fez 4 pontos, meu filho fez 10 pontos. Ah, mas o time perdeu de 50, não importa. O importante é que o meu filho foi o melhor do time dele. Quer dizer, isso são coisas que a gente tem que trabalhar, tá? Pode passar? Eu acredito que esse, inclusive, seja o último. E aí, uma mensagem que eu deixo para os professores, para todos vocês, né? Na prática esportiva, a criança e o jovem devem ser respeitados nos seus aspectos físicos, maturacionais, psicológicos e cognitivos, para que essa prática seja prazerosa e motivo de diversão, e não motivo de abandono. Então, muitas vezes, a especialização precoce, ela promove o abandono, porque a criança é tão cobrada de uma forma precoce, que chega uma hora que ela não aguenta mais. Ela não quer mais saber de jogar basquete, ela vai fazer outra coisa. Jogar basquete é muito chato, porque o professor pega no pé, porque eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não gosto, não é? Mas quem é o maior culpado dessa desmotivação? Não é a criança. Com certeza é o profissional que não está sabendo passar para essa criança aquilo que ela precisa e no momento que ela precisa. Tá ok? Então, eu deixo aqui meu recado. Como eu falei, eu queria ser bem breve. Acho que eu fui breve até demais, mas o importante agora é a gente discutir. Pode passar. Depois, Matheus, se você quiser passar esses slides para o grupo, pode passar, fica à vontade. Aqui eu tenho uma série de... volta um pouquinho. Eu elenquei aí uma série de referências bibliográficas que são bacanas para vocês poderem enfim, consultar. Passo o próximo. Aqui no próximo tem os meus contatos. E aí, eu tenho uma página no Facebook, que é o Vivo Basquetebol, eu tenho o Instagram e eu tenho um canal no YouTube. Nesse canal vocês podem se inscrever à vontade. Sempre tem coisa, não só minha, de outras pessoas. Só para vocês terem uma ideia, ontem, por exemplo, nós fizemos um bate-papo com o Neto, técnico da seleção feminina, para ele falar do pré-mundial feminino que vai acontecer agora em fevereiro. Esse vídeo já está lá no canal YouTube, tá? E assim como esse, outros tantos de gente falando, mostrando exercícios e tal. E o meu e-mail, o vivobasquete.gmail.com, até vou fazer uma propaganda aqui. Se você puder colocar agora a tela inteira para a gente voltar a conversar, Matheus, por favor. Olha só, tenta me colocar na tela que eu quero mostrar uma coisa para eles, ô Matheus, por favor. Isso. Ó, esse livro aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, chama Basquetebol, Componentes da Ação Pedagógica. Esse livro aqui eu editei, foi uma edição particular, não está em editora nenhuma. Esse livro e o Mini Basquetebol na Escola, deixa eu pegar aqui, ó. Quem quiser receber esses livros em PDF gratuitamente, manda um e-mail para mim naquele que vocês viram lá, o vivobasquete@gmail.com, se identifica, olha, eu sou a Bruna do projeto Anderson Varejão, eu queria receber os livros. Eu mando na hora, tá? Então, e lá naquela relação, tem um outro livro que é muito legal, que está que vocês podem acessar pelo portal de livros abertos da USP, que também é gratuito, é só clicar lá no link. É um livro que fala sobre iniciação aos esportes coletivos. Foi um livro que eu produzi juntamente com o professor Cássio Meira e o Marcelo Massa, lá da Escola de Artes e Ciências e Humanidades, da USP.
É um curso que a gente dá de iniciação aos esportes coletivos, é um curso de mestrado, de pós-graduação, mas ele é aberto, ele admite alunos especiais, e é um livro muito bacana também para quem está trabalhando nesse nível, né, de iniciação, nesse nível de projetos, tá bom? Então, agradeço aí a atenção de vocês, espero ter contribuído de alguma maneira, e agora eu fico à disposição para possíveis perguntas. Dante, muito obrigado aí pelas palavras. Eu identifiquei bastante, né, nesse finalzinho que você falou aí sobre aquela questão de pontuação, né? Eu já tive experiência tanto como jogador e um pouco mais velho depois como treinador também, né? E é impressionante. Chega no final da partida, a primeira coisa que o pai pergunta quando o menino sai do jogo: quantos pontos você fez? Às vezes não pergunta nem se o menino ganhou ou perdeu a partida. Mas é Muitas isso vezes já mesmo, vai né? direto: quantos pontos você fez? Parece que é um indicativo se o menino foi bem ou não. Não importa mais nada. Se o menino fez bastante ponto, ele jogou bem. Às vezes é porque o pai é um pouco leigo, mas às vezes é porque vem essa cobrança mesmo, né? Não, eu diria para você o seguinte, eu não coloquei porque não era o tema, né? Mas eu tenho um slide que fala dos tipos de pais, né? Então, você tem o pai, tem vários tipos de pai. Você tem o pai que foi atleta e que quer que o filho seja igual a ele, né? Ou melhor, e isso é uma coisa que é impossível de você determinar, porque existem vários fatores que vão determinar se uma criança vai chegar a jogar em alto rendimento, a gente sabe disso, né? Não é só a questão física, técnica e tática. Às vezes é a questão social, né? Tem uma série de fatores que podem interferir que a criança, no meio do seu processo de formação esportiva, ela tenha que parar de jogar. E aí ele não vai ser atleta. Então, você tem o pai atleta, você tem o pai técnico, né? Aquele pai que entende de tudo. Você passou uma semana dando treino, mas o pai acha que, em vez de marcar individual, você tem que marcar zona. Tá? Quer dizer, o seu trabalho não valeu nada. Ele sabe de tudo. Ele é técnico, ele conhece, ele sabe sobre preparação física, ele sabe sobre preparação tática, técnica, bom, enfim. Então, é o pai técnico, né? Aquele cara que fica na arquibancada. Eu lembro uma vez, eu trabalhei no Pinheiros muitos anos, né? E o Pinheiros é uma pressão ferrada, né? Em categorias de base. E tinha os pais na arquibancada, quando a gente pedia tempo, isso há muito tempo, nem vou falar quanto tempo, né? Que vocês não vão ter nem noção do que eu estou falando, tá? Não estão nem noção. Talvez o Olivinha e o Adair. O João Vocês de Marcelo, velho aí, o Jamil também, né? Dante, Talvez. eu vou me sentir um dinossauro perto deles, Dante, pelo amor de Deus. Então, olha só, mas naquele tempo, a gente não podia colocar os atletas sentados no banco no tempo. Eram umas coisas que não existiam. Então, você ficava na beira da quadra e as crianças ficavam de frente para a arquibancada. E os caras, em vez de olhar para mim, eles ficavam olhando para a arquibancada. Um dia eu inverti, nossa, os pais ficaram doidos, eles não sabiam mais o que fazer, porque eles tinham que olhar para mim, não para os filhos. Entendeu? Tudo bem que eu tomei falta técnica, né? Porque na época não podia. Mas foi muito engraçado, porque eu falei, não, eu vou fazer esse teste. Então, agora, veja só, como é que você resolve isso, né? Antes de eu continuar falando dos pais. Eu acho que isso você resolve com diálogo, mostrando para os pais o objetivo do seu trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que os projetos sociais fazem muito bem. Fazem muito bem. Vocês mostram os objetivos. Eu assisti o videozinho que o João me mandou hoje de manhã. Ali está muito claro como os pais, no depoimento de alguns pais, como eles compram a ideia quando eles sabem o que está sendo feito. E aí é uma questão de opção. Se o pai acha que aquele ambiente é o ambiente que ele quer para o filho dele, tudo bem. Agora, se não é aquele ambiente, não tem alternativa, porque o pai é que manda, né? Infelizmente, o pai é que manda. A gente tinha uma escolinha de esportes lá na USP há muitos anos, e era assim, meio que um projeto social. E as crianças se divertiam, porque a gente não trabalhava só basquete, a gente trabalhava vários esportes. Aí um dia um pai chegou para mim e falou assim, eu vou tirar meu filho daqui. Eu falei, mas por quê? Porque aquele não vai ser jogador de futebol. O moleque tinha 7 anos, pô. Eu falei, mas espera um pouquinho, meu senhor. Aqui ele não vai ser jogador de futebol, ele não vai ser jogador de basquete, ele não vai ser jogador de tênis. Aqui ele vai aprender a gostar de esporte.
Se ele mais para frente, né, adotar o futebol, ótimo. Ah, não, mas ele tirou o moleque. Eu vou fazer o quê? Né? A nossa parte nós fizemos, que é esclarecer. Aí eu estava falando, né, do pai atleta, do pai técnico. Aí tem o pai participativo, só que tem o pai participativo que é exagerado, né? Aquele cara que se mata na arquibancada, que grita, que xinga, né? Xinga o adversário, xinga o técnico, às vezes xinga o filho dele também, né? Tem muito pai que xinga o filho também, né? Seu burro, seu não sei o que lá. Então, tudo bem. E tem o pai participativo, aquele que seria o ideal para nós, né? Aquele cara que apoia, aquele cara que incentiva a criança, né? Que gosta de ver a criança participar, que respeita o adversário, respeita o técnico, enfim, tem todo um ambiente aí que a gente tem que pensar, né? O João Marcelo, a gente teve, e o próprio Adair também, né? Acho que o Olívia também chegou a participar, né? Da LDB. É inacreditável, gente, quando a LDB começou, era uma, desculpa a expressão, era uma zona. Era exatamente esse ambiente que eu estou falando para vocês. A gente foi trabalhando, né? E o João Marcelo trabalhou muito comigo na orientação dos atletas, e aí o Adair também como técnico do Círculo Militar, o Olívia como dirigente lá em Joinville. A gente trabalhava com os técnicos, trabalhava com os atletas, e é impressionante a mudança de comportamento que nós tivemos desse pessoal. No começo era uma bagunça, os caras ficavam em hotel, eles barbarizavam o hotel. Depois de um tempo, descia todo mundo uniformizado para tomar café da manhã, todos juntos. Descia todo mundo bonitinho para almoçar, para jantar. Eles se reuniam no lobby do hotel para ficar conversando, sem fazer bagunça. Então, tudo é uma questão de conscientização. Nós temos que conversar. E nós temos que entender também que o pai, aí eu estou falando do pai, mas eu estendo para a família. A família é fundamental nesse processo, gente. Porque se o pai não quiser que o filho vá lá, como aconteceu comigo, aquele caso, ele não vai. Então, o pai tem que entender o processo, ele tem que apoiar a gente. Se ele não apoiar, até logo, você perdeu a criança. Sem dúvida não é, porque é ele que manda, é ele que leva, é ele que traz, é ele que está preocupado com outras coisas. Então, nós temos que entender esse lado também do pai, da família, né? Claro, de vez em quando dá uma arrochada também para mostrar, ó, não está certo o que vocês estão fazendo, pô, tá? Nós não podemos chegar no ponto, acho que o Oliva vai lembrar, e o João Marcelo também, vocês lembram do Rubem Lopes, que era técnico do Pinheiros? Infelizmente, ele já faleceu há alguns anos. Lembro. O Rubem, ele era uruguai, ele era muito engraçado. Então, ele falava que atleta bom é atleta órfão. Nós não podemos chegar nesse ponto de achar que criança, para ser atleta, tem que ser órfão, né? Então, tudo bem, é uma brincadeira até macabra, né? Mas, gente, nós não podemos chegar nesse ponto. Os pais têm que fazer parte do processo, tá? Acho que eu falei demais, né? Ô, Dante. De nada, Dante. Fala aí, João. Agora voltou aqui, nós já restabelecemos, já está com o computador dele, estou com o celular. Você pagou a conta, né? Isso. Mas, não, nós conseguimos ouvir bem, né, a palestra toda. E Dante, eu não quero perder o gancho, não. Você tocou num ponto que a gente fala muito aqui nos projetos sociais que a participação da família é fundamental. Nós temos que trazer as famílias para dentro do projeto, realmente, né? Esse envolvimento dos pais, em alguns lugares a gente já tem essa força. Esse exemplo que você deu aí da Liga de Desenvolvimento é perfeito na questão do processo, né? É uma construção que vai sendo feita. Então, eu acho que da mesma forma serve aqui para os projetos, né? Da gente poder, com as oportunidades que a gente tem, todas elas, a gente poder trazer os pais para dentro do projeto, né? O sucesso do projeto depende muito desse envolvimento, do engajamento dos pais.
Não, com certeza, ô João, totalmente de acordo. Eu acho que o projeto, no caso, né, vamos falar de projetos, né, não vamos falar de clube, de equipe, que é outra história. Nosso papo aqui é diferente. Pode até surgir uma equipe dentro do seu projeto, por que não? Pode ter uma competição, por que não? Claro, tem que ter, né? Mas, assim, o essencial da coisa é como é que um projeto sobrevive. Aqui eu não estou falando de recurso financeiro, porque tem muitos projetos que sobrevivem. Hoje de manhã, inclusive, a gente conversou, citei, né? Tem muito projeto que sobrevive que a pessoa não tem nem bola para dar treino. O cara dá treino ali num fundinho de quintal ali, para meia dúzia de crianças, é um projeto. Então, o que é essencial num projeto? Primeiro, um profissional capacitado. Isso é fundamental. Um profissional que conheça o que ele está fazendo. Ele tem que ser uma sumidade no basquete? Não. Ele tem que conhecer muito bem a criança, ele tem que conhecer muito bem o entorno, saber de onde essa criança vem, muitas vezes qual é a estrutura familiar dessa criança, e, lógico, conhecer de basquete, claro. Mas ele não precisa ser um Phil Jackson para trabalhar num projeto social. Mas ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, e eu acho que isso, vocês oferecem essa oportunidade. Aí você tem as famílias. Como você falou, a família é fundamental. E, é claro, você tem as crianças, porque sem a criança não existe projeto. Então, quando esses três elementos eles se combinam, como eles rodam numa engrenagem legal, mesmo sem muita estrutura, o projeto funciona. Muitas vezes você tem uma baita de uma estrutura e a coisa não funciona. Porque você não tem o profissional capacitado, você não tem a família envolvida, a criança está desmotivada, e a criança é a que mais sofre, né? Vamos combinar? Quando você tem um mau profissional, quando você tem uma família que não se envolve, quem é que sofre? De que lado que a corda arrebenta? Do lado da criança, né? Então, eu acho fundamental esse tripé aí, profissional, não vou nem chamar de técnico, tá? Professor, profissional, família e criança. E a estrutura, lógico, se você tiver uma estrutura legal, claro que a coisa vai ser às mil maravilhas. Sem dúvida nenhuma. Se você tiver recurso financeiro, pô, bacana, que nem vocês têm, outros projetos têm, todo mundo uniformizado, bonitinho, mas eu já dei clínica em projeto que tinha criança que não tinha nem tênis, pô, estava treinando chegava a treinar de sandália havaiana. Mas e aí? O que importa isso para mim, no caso? Não importa nada, o importante é a criança estar correndo lá, está gostando, está suando e está se divertindo. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso, principalmente na iniciação esportiva, é diversão. Inclusive, o professor ele tem que se divertir. Ele tem que estar leve na aula. Ele tem que estar contente, mesmo que ele tenha os maiores problemas do mundo. Mas quando ele bota o pé ali naquela quadra, naquele espaço, ele tem que mudar de comportamento. Ele tem que ser um cara acessível. Ele tem que ter empatia. Agora, tem que ser responsável. Para eu cobrar o horário dos meus alunos, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Para eu cobrar concentração e atenção na aula, eu tenho que estar o tempo todo ali na aula. Né? Não é ficar encostado na grade e rola bola. Ele tem que estar lá, tem que estar prestando atenção, porque nós estamos lidando com crianças, né? Vocês sabem que criança, no instalar de dedo pode acontecer alguma coisa. Se o professor não está atento, a coisa pode complicar. Então, eu acho... Oi, Jamil, diga. Eu queria fazer um comentário e depois abrir aí para as perguntas do pessoal. Por favor. Primeiramente, assim, dizer o quanto que a sua fala é universal, porque nós estamos aqui com os projetos do Instituto Anderson Varejão e do Instituto ASPA, das cidades de Aracruz, Vitória e Linhares, no Espírito Santo, Franca, Araraquara, Sumaré, em Santa Catarina, São Francisco do Sul e Joinville. E nós temos alguns convidados que sempre a gente traz aqui, que faz um trabalho aí pelo Brasil incrível, né?
Nós temos aqui o Maurício, que está lá em Manaus, o Rafael em São Paulo, o Marcos Guidolin, que faz um trabalho em Orlândia e outras cidades aqui do interior, próximo a Franca, o Rodrigo, que trabalha na área de projetos como psicólogo, coordenador de projetos, e depois, se tiver mais alguém que entrou depois aí, eu não localizei, o Adair, que está em Curitiba, que foi citado também. E o comentário que eu queria fazer antes das perguntas, Dante, essa questão dos pais que você falou aí, a gente gosta de repetir muito a importância da gente falar para as crianças o quanto elas são especiais, para os adolescentes, lembrar para os pais o quanto seus filhos são especiais, porque normalmente o rótulo que se dá de que alguém é melhor, pode ser até que ele tenha mais habilidades, mas normalmente é porque tem mais tempo de basquete, só isso. Às vezes começou muito cedo, às vezes vai ter até mais dificuldade que um outro que está no tempo certo, mas parece que ele é melhor, porque, como você falou aí, né, do aprendizado, né, na especialização precoce. E uma coisa que a gente tenta muito prevenir, que é uma das coisas mais cruéis que eu vejo de pais, é assim, ó, se o menino ou a menina já é muito habilidoso, o pai ou a mãe chega e fala assim, olha, eu sou o pai do João. Já coloca o João como uma referência, o garoto ou a garota. Se é uma criança que é intermediária, está no meio ali do grupo, olha, eu sou o Jamil, pai do João. E se é uma criança muito iniciante, não tem muita dificuldade, às vezes nem vem perto do professor para se apresentar, entre aspas, como se não quisesse falar, ó, eu sou o pai de alguém que tem dificuldade. Então, a gente, desde o início, a gente tenta mostrar que o mais importante ali é o que você falou aí, da diversão, que cada um tem seu tempo, não comparar com ninguém, né? Então, assim, reforçando o que eu falei no início, né? A sua fala, eu tenho certeza que ela é coerente e precisa para todos esses cantos do Brasil, e também os projetos que nós falamos aqui também, tem lugares aí que são projetos que hoje estão com uma condição muito boa, outros estão iniciando, alguns têm mais dificuldade. Então, assim, foi muito preciso tudo que você falou aí, né? E a gente tem certeza aí que toda a equipe aí vai assimilar isso aí, né, dentro do que a gente já vem trazendo. E eu queria abrir para perguntas aí, pessoal, para a gente aproveitar aí muito, que é uma oportunidade rara. Deixa eu só completar seu comentário, Jamil. Quando você fala das crianças, né, que todos são importantes, uma coisa que é muito importante, né, é o professor, ele ressaltar, independentemente do nível de habilidade, ressaltar o esforço que a criança faz para executar alguma coisa. Às vezes, o meu produto é melhor do que o seu, a minha resposta é melhor do que a sua, mas eu me esforcei e você se esforçou para chegar onde você pode. Acho que isso que é legal. Então, não pode haver comparação entre Jamil e Dante. Como você falou, de repente eu estou há mais tempo no basquete, ou tenho algumas características que me facilitam. Mas o esforço que você fez é tão importante quanto o meu, ou às vezes até mais. Porque às vezes aquele que tem menos habilidade, ele se esforça mais para poder chegar numa situação do que aquele que tem mais habilidade, entendeu? Então, isso é importante. Deixa eu só abrir um parênteses que eu acho legal vocês saberem. Na RIB, né, nessa Rede Internacional de Basquete Educativo, no ano de 2021, nós instituímos um prêmio chamado Quixote de Ouro. Por que Quixote? Todo mundo conhece a história do Dom Quixote, né? Aquele cara que luta contra o moinho e tal, e nós entendemos que os professores dos nossos projetos são todos Quixotes, né? Tudo Dom Quixote, porque cada um trabalha do jeito que pode. E aí, 5 projetos nossos foram indicados para esse prêmio. E quem ganhou foi um projeto, me corrija aí, Adair, se eu estiver errado, foi um projeto do interior de Alagoas, né? E o projeto do Adair foi um dos indicados também e acabou ganhando uma menção honrosa, porque o Adair trabalha com deficientes auditivos e outros tipos de deficiência também. E esse menino que ganhou o projeto lá de Alagoas, ele ganhou o Quixote de Prata em nível internacional.
Então, ele ganhou no Brasil como o melhor projeto e foi o segundo colocado nos projetos internacionais. Ganhou um do interior da Argentina, lá da Patagônia. Olha só. Então, gente, todos são importantes, né? Apesar de ter uma classificação, mas foi o que a gente falou, todos os projetos são importantes. Tudo bem. Então, agora quero deixar aberto aí para perguntas, por favor. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Não é uma pergunta, né? Na verdade, é uma citação, né, cara? Eu acho que essa palestra deveria ser passada para todos os pais, cara, dos grupos aqui, e também deveria ser passada para as escolas, cara. Porque às vezes a gente está na escola lá, eu chegava na escola para a gente se apresentar no começo do ano, assim, e os pais do segundo ano já queriam que o filho fosse jogar futebol e tal, e aquilo. Eu falo, cara, mas a criança mal. Tem criança que mal corre com os 7 anos chegando na escola, cara. Estão tudo descoordenado, ele não tem coordenação, não tem aptidão nenhuma. Quer que eu já jogue uma bola para eles? Não tem como. A gente tem que primeiro passar o básico, né? Que é a área que eu trabalho lá, que eu trabalhava de primeiro a quinto no passado. E passa o básico, né? Vai passar o driblezinho ali, a brincadeira de pega-pega com a bola, a condução. Mas eu não vou passar um jogo para eles, eles nem entendem de rodízio, de nada, cara. Então, eu acho que essa palestra seria muito bom passar para os pais também, para eles poderem entender um pouco, porque a gente tem que aprender pelas etapas e não ir direto ao ponto. É o jogo Fiquem à sim, né? vontade, pode estar sendo Jackson. à vontade. Está escrito ali. Uma coisa, o Jackson, né? É o Jackson que estava falando, né? Sim. De São Francisco do Sul. Você falou um negócio interessante, né? Que muitas vezes, isso quem lida muito bem com esse assunto, e naquele livro que eu falei do Iniciação ao Esporte Coletivo, o professor Marcelo Massa, ele fala da questão de talento, detecção de talento esportivo. Prática precoce não garante talento esportivo. Sim, exatamente. Né? A pessoa, claro, que aquele que pratica, começa a praticar antes e se mantém na prática, é outra história. Agora, você querer que uma criança, aí vem a questão da especialização, e aí acho que o Olívia vai poder me ajudar, porque ele tem essa experiência como atleta. Quantos futuros grandes atletas sensacionais não chegaram a lugar nenhum? Né? Olívia? Quanto aquele cara que no mini arrebentava, era o cestinha, era o maior do mundo, era o cara não chegou a lugar nenhum. Inúmeros, Dante, inúmeros. Né? Você colocou uma coisa perfeita. O cara na base era sensacional, fazia tudo, mas ficava pelo meio do caminho. Né? Muito por falta acho que nós, professores, também, a gente deve sempre, como você falou, Dante, estar se reciclando, estar buscando, não só a gente está falando muito assim dos pais, mas nós, professores, temos que saber conduzir da melhor forma possível, né? Para que isso, os pais que estão fora ali, que são aqueles pais que gostam de cobrar dos seus filhos, essa coisa toda, eu vou falar aqui pelo Instituto aqui do ASPA, né? Aqui em Joinville, né? Já passei por 2 situações e tem 3, 4 meses que nós começamos aqui, e 2 situações de um pai e uma mãe durante a aula, eles ficarem falando, a gente falar uma coisa e os pais falarem outra, e a gente teve que pegar, assim, quando acabou a aula, eu pedi que me desse 2 minutos, essa coisa toda, conversei, os pais entenderam, né, que não adianta eu falar o A e o pai está falando A, B, C, D para a criança, então não adianta isso, eles entenderam perfeitamente. Então, assim, o que eu coloco para que nós possamos, de uma certa forma, ter uma condução durante as aulas para que os pais entendam que nós estamos ali para ajudá-los. Então, eu acho que isso que você está colocando, Olívia, é fundamental, que é a questão do conhecimento. Como eu falei antes, né? O professor ele tem que deter uma quantidade de conhecimento muito grande. E nem sempre o conhecimento técnico e tático é o mais importante. Nem sempre. Você, para trabalhar numa escolinha ou num projeto, como eu falei, você não precisa ser o Phil Jackson. Você tem que conhecer basquete, lógico. Evidente que sim. Agora, é muito importante você conhecer com quem você vai trabalhar.
porque ele é que vai te dar as coordenadas para você poder fazer um bom trabalho. Então, aí entra toda a questão de desenvolvimento da criança, como eu falei, as questões sociais, né? O meio ambiente que essa criança vive, certo? A própria cultura local é importante. E, Né? sem aquela cobrança, sem aquela pressão, né, Dante? Porque Sem muitos dúvida. pressionam a criança ali, pô, ele não sabe fazer a bandeja, pô, ele não deu o passe correto. Calma, temos que ter calma. Paciência Exatamente. é a alma do Exatamente. sucesso. Muito bom. O Jamil até pediu para mim citar ali uma situação que aconteceu com a gente aqui no treino. Eu em São vi. Francisco, Tô que curioso para saber. então, assim, a gente começou aqui a gente não tinha o material, né? A gente tava com os materiais que eram da secretaria. Então, tinha muita bola de adulto, sabe? E aí é uma bola mais pesada e tal, e a criança não tinha força para arremessar na cesta, né? E aí, quando chegou o material, ele pegou o uniforme e tal, aí nos 2 treinos para frente, ele já começou a pegar melhor a bola, que ele começou a usar a bola do mirim, e aí ele fez a primeira cesta. Essa criança quase chorou. Eu conversei com a mãe depois da professora. Ele só não chorou, professor, porque ele está no meio dos outros alunos, senão ele tinha chorado. É a primeira vez que ele acerta uma cesta. Você quer ver uma outra situação bacana? Não sei se vocês têm essa experiência. Eu nunca tive, assim, eu tive em clínicas, né? Eu fui dar uma clínica no Recife, no projeto da Adrianinha. A Adrianinha tem um projeto maravilhoso também no Recife. Maravilhoso. Fora de série. E eu fui dar a clínica lá, quer dizer, na verdade é em Olinda, né? Não é nem em Recife, é em Olinda. No meio do grupo tinha um garoto autista. E ele não queria colocar o uniforme, porque ele estava com vergonha. Não sei, ele estava com vergonha, todo mundo uniformizado e ele não queria. Aí ele foi indo, ele se enturmou. Gente, a participação desse garoto na aula foi fantástica. Do jeito dele, nos limites dele, e o mais importante, como as outras crianças interagiram para que ele pudesse fazer a aula. Então, Jackson, foi mais ou menos o que você falou. Num determinado momento, ele pegou uma bola, a gente estava fazendo um joguinho, ele pegou uma bola e saiu correndo pela quadra com a bola. Saiu correndo. Chegou na cesta e arremessou e fez a cesta. Não foi só ele que vibrou. Todo mundo, tinha umas 40, 50 crianças lá. Então, foi uma loucura. A Bruna parece que levantou a mão aí. Ô, Dante. Desculpa. E um professor invigilante ia dar sobrepasso, ia dar uma bronca nele, porque não pode correr com a bola na mão. Com certeza. Eu corri no segundo em São Francisco, cara, eu geralmente eu faço uma brincadeira com eles, tipo, eu pego assim, tu vai segurar a bola embaixo, tu vai levar para casa também, pô? Daí todo mundo ri ali da brincadeira, porque, né? Daí ele, não, verdade, né, professor, não dá para fazer isso, daí. Aí acaba todo mundo... A Bruna, acho que tem uma pergunta para fazer. Na verdade, é uma pequena colocação que a gente estava comentando muito, eu e a Ediele, minha estagiária, sobre essa situação, né? Dos diferentes níveis que as crianças têm de evolução, né? E como adaptar isso dentro de uma quadra com mais ou menos 30 crianças, né? Principalmente os pequenos, né? De 8 a 11 anos de idade. E durante esse processo inicial que a gente entrou, a gente teve até uma situação com uma mãe que é formada em educação física, comentou com a Ediele, não chegou nem a vir falar comigo, na verdade, de uma brincadeira que a gente faz no final, que é de interação, que é o acerte e tire, né? Que se a criança acertar, ela tá salva, se ela errar e a pessoa que estiver atrás na fila acertar, ela sai. E aí a mãe fez um comentário assim que não achava adequado, porque as crianças ainda estavam aprendendo, que algumas poderiam ser desanimadas, mas não chegou diretamente a mim. E aí, nesse processo, a gente tem um garotinho que ele é bem pequenininho e ele é um pouquinho acima do peso e ele nunca conseguia acertar direito a cesta. E aí, toda vez ele tentava e ele era uma gracinha. E aí, ele ficava injuriado. Professora, não conseguiu. Calma, você vai chegar lá. Respira, você vai. Até que teve um dia que a gente fez a brincadeira e ele ganhou. Gente, vocês tinham que ver a farra que a turma inteira fez, gritando, jogando esse menino para cima, falando, você ganhou, você ganhou. E a alegria dele foi tão contagiante
E a mãe depois veio comentar comigo, olha, realmente acho que foi bacana, estava precipitada, porque alguns pais, eles acabam entrosando no meio da situação e elevando, né, a sua opinião. É válido, a gente até aceita. Mas quando a gente vê essa situação assim, a gente fica tão alegre, tão Então, contente com o nosso trabalho. Então, Bruna, eu acho que esse que é o espírito da coisa, né? Realmente essas crianças, elas, cada um do seu jeito, cada um entendendo o que é possível fazer, elas se divertirem, entendeu? Então, não é porque, de repente, esse garotinho aí que você citou, se ele tivesse, como disse o Jamil, né, o professor vigilante lá, pegando no pé dele, falando, pô, você não acerta, tá tudo errado, o teu arremesso tá errado, com certeza esse garoto não voltaria no próximo treino. Mesmo diante dessa situação de não conseguir arremessar, essa criança estava treinando, estava voltando para o treino. Quer dizer, então, tem todo esse entorno também que tem que ser levado em consideração, né? Todo esse ambiente. Então, as crianças têm que entender, e eles entendem. Claro que de vez em quando sempre tem, né? Criança é criança, não tem jeito. Criança não tem jeito, tem sempre aquele espírito de porco, aquele que gosta de zoar com o outro. Gente, faz parte da infância. Quem é que não foi assim? Quem é que alguma vez na vida não tirou um sarro de um amigo porque fez alguma coisa errada? Né? Só que tem que entender que a volta é verdadeira, né? De repente você pode ser a vítima. E aí você tem que entrar na brincadeira também, porque senão, como é que faz? Eu posso atazanar a vida do meu amigo, mas eu não quero ser incomodado? Não é bem assim. Então, inclusive, essas brincadeiras, que muitas vezes, às vezes, elas são inadequadas, tal, mas o professor ele tem que usar isso para passar essa mensagem. Olha, tudo bem, você fez uma brincadeira, não é legal, mas você tem que entender o seguinte, de repente, se alguém fizer essa brincadeira com você, você também vai ter que aceitar em algum momento, né? E aí você vai criando um espírito legal no grupo. E como eu falei, a gente não está, nesse momento, principalmente para quem trabalha com as idades menores, nesse momento, você não tem que pensar se esse moleque vai jogar, se ele vai ser atleta. Você tem que pensar o seguinte, ele tem que se divertir, ele tem que sair de lá gostando do que faz. Ele tem que sair de lá torcendo para chegar no dia seguinte para ele voltar para o treino, né? E não para ele falar, puta, hoje eu tenho que... É a mesma coisa, como eu falei, o professor não pode sair de casa falando, ah, meu Deus do céu, agora eu vou ter que dar treino para aquela turma. Não pode, porque se ele fizer isso, ele vai passar essa mensagem para o grupo. Ele tem que estar sempre motivado, ele tem que estar sempre incentivando. E para isso, tudo que foi falado aqui, né, o Olívio falou, o Jamil, é importante o conhecimento. Outro dia, sei lá quando aí, nem lembro mais, eu nem lembro mais dessas coisas, quando foi, quando não foi, porque chega uma determinada idade, você perde a noção do tempo, né? Então, não importa. Alguém falou assim, que o conhecimento, ele não é estanque. O conhecimento é que nem água do rio. Passou, você não volta mais. E conhecimento é assim. Passou, você tem que ver o que vem atrás. Aquilo que você adquiriu, tudo bem, ficou. Só que tem sempre coisa passando. Sempre coisa passando. Né? E aí, gente, eu vou ser sincero para vocês, desculpem, mas por que um cara, para você obrigado a falar, né, de 68 anos, continua ainda preocupado com conhecimento em lei? Por quê? Né? Eu acho que a gente não pode parar, gente. Como dizem por aí, né? Conhecimento não ocupa espaço no cérebro. O espaço para o conhecimento é infinito. Então, a gente tem que estar o tempo todo adquirindo conhecimento. Leitura, muita leitura, e não só leitura técnica. Leitura, vocês viram lá o slide que eu coloquei, né? Eu tirei esse slide de um gibizinho da Mônica, gente. Fala, pô, o que esse cara, ele lê Mônica? Leio. Porque às vezes tem algumas tiradas que são tão inocentes como aquela da bicicleta e do patinete, mas é uma baita de uma mensagem, pô, para o nosso tema. Olha que engraçado, né? Veio de um gibi da Mônica. E assim, outras coisas. E que eu já vi outras coisas da Mônica também, que eu já usei em aula. Uma vez eu vi o Piteco, né? Sabe o Piteco?
da Mônica, que é aquele pré-histórico. Tem um dilúvio e ele sai, ele está em cima de uma madeira, aí ele fala assim, nossa, que legal que esse negócio aqui, de repente isso no futuro pode virar um esporte, né? Ele fala, a fala dele, né, que era o surf, né? Olha só que negócio maluco. Umas mensagens, entre as vinhas, mas que servem muito para a gente. Oi, Jamil. Ó, pegando um gancho aí, pessoal, quem não assistiu o filme Turma da Mônica, assistam. Tem muito a ver com o nosso trabalho, muito. Especialmente essa questão aí, né, de rótulos, né, de limitações, lá mostra muito essa questão. Por que que um é muito ansioso, por que o outro não toma banho, por que o outro sempre dá errado os planos, tem muito a ver. E eu queria saber se tem alguém aí fora dos nossos projetos que quer fazer pergunta, porque às vezes está meio tímido aí, o pessoal nosso já sempre fica mais à vontade. Tem alguém aí que quer fazer pergunta? Deixa eu só, já me estabelecer um limite aqui, que daqui uns 15 minutos eu tenho uma outra entrada aí, então se a gente puder agilizar. Alguém quer fazer, Felipe? Não é porque eu falei isso que vocês vão se inibir, hein? Nós temos 15 minutos ainda. Professor, boa noite. Oi, Maurício aqui de Manaus. Ô, Maurício. Tem um amigão aí em Manaus que tem um projeto muito bacana, que é o Marcos. Marcos do NSG. Nossa, isso, o Marcos faz parte do nosso grupo, é um dos caras mais ativos aí no nosso grupo. Conheço bem, me convidou uma vez para ministrar uma aula para a equipe dele lá, né? Porque na época que ele me convidou, eu estava um pouquinho afastado, que eu tinha acabado de sair da escola, e aí ele me convidou. Atualmente, ele conseguiu fazer uma quadra, né? A nível de experiência, como o senhor falou. Ele fez uma quadra na garagem dele. É verdade, é verdade. Uma quadra oficial na garagem, com mais 2 tabelas laterais ali para treino de arremesso e até brincar de 3 contra 3. E ele conseguiu um espaço num campo lá, baldio, perto da casa dele lá, que estava abandonado. Isso já mesmo. colocou a tabela e o pessoal brinca no barro. Até ele começar a construir lá. É um cara mesmo que é um exemplo para nós e corre atrás aí de tudo que é jeito. Né? É verdade, Professor, é verdade. Dentro da sua fala, eu queria trocar uma ideia no seguinte sentido. Essa semana mesmo teve um debate num outro grupo sobre uma punição a um técnico nos Estados Unidos com relação a tudo isso que o senhor colocou hoje, de a equipe dele tá ganhando de 90-5 e ele querendo massacrar ainda mais a outra equipe, né? O reflexo que isso traria para a equipe adversária, né? De as crianças, de repente, se desmotivarem, não quererem mais jogar. Eu coloco essa fala no seguinte sentido. Nós aqui da região norte, até um tempo atrás, a gente tinha uma dificuldade maior para intercâmbio, né? Não só de conhecimento, mas também intercâmbio prático de jogos e de treinamento e tudo mais. Quando a gente saía daqui para jogar fora, acontecia justamente isso. A gente chegava aí, o nível era outro, porque quando eu comecei a viajar para Franca com a minha equipe, eu conversei muito com o Jamil sobre isso. Nós aqui, a gente começa muito mais tarde a iniciação. O menino aqui começa com 11, 12, às vezes até 13 anos. E aí você já tem um mini. E o nosso mini aqui praticamente não existe. Ele já começa no sub-13, no sub-14. Né? Agora que, como teve uma expansão maior fora das escolas, as equipes estão se estruturando para fazer o mini também dentro da federação. Né? Mas resumindo, o que o senhor acha, né, comparando dentro da sua palestra, essa situação que acaba, como o senhor falou, quando a gente não tem o apoio dos pais, né, e eles não entendem o objetivo do projeto e o que é o que a gente está fazendo, acaba atrapalhando esse tipo de situação também dos técnicos adversários quando chegam
a jogar conosco, com uma equipe que é de projeto ou uma equipe que é de escola, e não entendem o que a gente está fazendo e querem massacrar a nossa equipe. A criança está ali para se divertir, para brincar, e o outro time está ganhando de 100-0. Meu time quer fazer uma cesta para sair todo mundo feliz da quadra, e o outro técnico não está preocupado com isso, não. Ele quer ser o campeão, sendo que a competição é mini. Todo mundo vai ganhar medalha igual, e todo mundo está ali para se divertir. Então, Maurício, essa é uma situação muito complicada. Nós tivemos aqui, recentemente, um caso parecido, numa competição nacional aqui, acho que do Sub alguma coisa, não lembro. Uma competição colegial. Campeonato Brasileiro Colegial, que uma equipe ganhou da outra, aí não sei de quanto a 0, e o professor teve essa atitude, inclusive teve uma discussão muito áspera, né? Eu mesmo me posicionei, o professor ficou até bravo comigo, porque ele falou que competia assim mesmo, que isso não é problema dele, é problema do outro time, porque que... Então, eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que primeiro é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da competição. Ver onde você vai competir. E, de repente, montar esquemas de competição com grupos que sejam grupos mais ou menos equilibrados ou que tenham a mesma filosofia do seu grupo. Eu andei fazendo uns festivais de basquete aqui em São Paulo, em que eu convidava 5 ou 6 equipes, porque eu sabia qual era a filosofia de trabalho dos professores. E no fim de tudo, o que a gente fazia? Cada equipe jogava 3 ou 4 joguinhos como equipe, e no fim a gente misturava todo mundo. A gente remontava as equipes e cada professor era responsável por uma equipe. Então, vamos supor, você tinha 4 equipes, A, B, C, D. Aí, no fim, eu misturava tudo, ficava verde, vermelho, amarelo e azul. E aí o professor do A ia dirigir o time azul, o professor do B... Então, havia uma integração. Então, eu acho que na minha opinião, precisa tomar muito cuidado quando você entra numa competição, ver qual é o tipo de competição que você vai participar. É uma experiência para os garotos, tá? É uma experiência para os garotos, mas pode ser uma experiência muito negativa. E quando a experiência é muito negativa, ela também traz desmotivação. Por isso que eu sou a favor de realizar pequenos campeonatos, né? Entre equipes que se equivalem, para você não submeter os seus meninos ou as suas meninas a esse tipo de constrangimento, entendeu? Agora, realmente é lamentável. É lamentável quando uma pessoa, enfim, toma esse tipo de atitude, né? Massacra o time adversário, quando, na verdade, ele pode continuar jogando normalmente, não tem problema nenhum. Ele pode até ganhar de 90-0, mas não com esse espírito de intencionalmente criar esse tipo de problema, entendeu? Eu sou contra. Eu acho até que isso deveria até haver uma intervenção da própria organização do evento. Da própria organização do evento. Não acho que seja o caso de punir o técnico. Não é punição, mas que deveria haver uma intervenção da organização, da própria arbitragem durante o jogo. Falou, encerrar o jogo, talvez, né, Dante? Não, reunir e falar, pessoal, pera um pouquinho, pô. Vamos amenizar a situação aqui, vamos deixar essa garotada brincar um pouco? Vamos deixar? Eu passei por uma situação dessa logo no início de carreira. Eu dirigi um time que era pré-mini B. Pré-mini B, isso tudo em 1900 e nada. Né? Nós perdemos um jogo de 99-1. Meu time fez... o ponto foi num lance livre no final do jogo. A mesma coisa. Não deixavam o time jogar. Pressão quadratoda, tomava a bola e cesta. Meu time acho que nunca treinou tanto fundo bola como nesse jogo. Quer dizer, é lamentável. Aí você vai fazer o quê? No fim do jogo você vai lá cumprimentar o técnico adversário, falou, valeu, parabéns, muito obrigado, hein? Você é um cara muito legal. Hein, professor? Só para finalizar, um exemplo positivo ao contrário, né? Do que a gente está colocando. Logo que eu comecei aqui, a minha equipe que eu tinha era feminina. E aí, a minha equipe era sub-14. Só que tinha uma garotinha que tinha uma irmã que era da minha equipe que pediu para jogar. E na época ela tinha, vamos supor, 9, 8 anos, eu acho.
era a mais nova e a menor do time. E aí, toda vez que ela entrava na quadra, o outro time ficava, olha que linda, que não sei o quê, aí tirava foto com ela ficava toda tímida. Resumo, toda vez que eu colocava ela na quadra para jogar, o outro time, todo mundo saía da frente até ela fazer a cesta. Independente de quanto estava o resultado. Todo mundo deixava ela arremessar porque achavam ela bonitinha e tudo, deixava ela fazer a cesta. O que eu comecei a fazer também, né? Eu mandava ela entrar mais cedo e colocava ela para jogar, para a gente fazer mais cesta, porque o pessoal ia deixar ela jogar. Mas assim, aí sim, aí sim. Né, em cima daquilo que o pessoal colocou ainda agora, né? Aquela criança que tem mais dificuldade, aquela criança que tem, de repente, é especial, né? E está ali para se divertir, para brincar com os colegas, a gente vê essa interação e vê eles motivados a fazer aquela pessoa, aquela criança participar do que eles estão fazendo também, né? E aí é nesse engajamento que eu acho que a gente tem que ter, e aí, como o senhor colocou, às vezes não é punir o técnico, mas se orientar, porque com certeza, se na instituição que ele está trabalhando não tem essa orientação e eles estão lá no intuito de serem campeões de qualquer jeito, né? Ou que para eles o que é mais importante é ser campeão, a gente tem que mostrar para eles, as outras equipes, no caso, a coordenação, que seja, que o que vale não é só o título em si, principalmente porque é uma categoria menor, mas o que vai ficar para essas crianças. Só para finalizar, professor, logo quando eu fui para a Franca a primeira vez, eu fui com 7 alunos, 5 meninos e 2 meninas, né? E aí, o que eles mais trouxeram assim, de marcante para eles é que no primeiro dia de treino com o Jamil, quando nós chegamos cedo lá na frente da clínica, aí começaram a chegar os menininhos de 6, 7 anos, tudinho com uma bola pequenininha, embaixo do braço e tudo. Aí eu olhei, e como a gente não tem essa experiência, não tinha essa experiência na época aqui em Manaus, eu falei, mas eles vão jogar basquete? Aí eu fiquei olhando, né? Aí depois chegou o professor e as crianças foram para a quadra, e aí baixaram a tabela no nível das crianças e eles começaram a se divertir lá. Cara, a minha turma ficou, é por isso que aqui todo mundo joga basquete, porque 6 anos o moleque já chega aqui para se divertir, consegue até fazer cesta. Lá em Manaus eu não consigo nem fazer cesta. Um abraço, professor. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço aí a atenção de vocês, tá? Eu realmente vou ter que sair, porque eu tenho um outro compromisso agora. E eu fico à disposição. Vocês têm meu e-mail, quiserem mandar e-mail para mim com algumas coisas, mande um e-mail para eu poder mandar os livros que eu falei, né? Do mini basquete na escola e aquele do componentes da ação pedagógica. É só escrever para mim naquele e-mail lá no vivobasquete@gmail.com. Entra lá no canal do YouTube, gente, tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal. E eu já conversei com o Jamil, com o João, a gente vai colocar o projeto de vocês lá no Grupo RIB Brasil, e aí vocês vão começar a receber, enfim, materiais, divulgação de eventos, os próprios eventos de vocês, foi o que eu falei hoje de manhã para o João. Divulgar os eventos, que nem o vídeo que ele me mandou hoje, assim que a gente colocar lá no grupo, eu vou colocar, porque é um exemplo. É um exemplo. O que a gente quer é isso, exemplos, né, de atividades. Coisa simples, às vezes as pessoas colocam uma coisa muito simplesinha. Já recebi, por exemplo, vídeo, professor, eu fiz um trabalhinho de drible com as minhas crianças. Tá bom, põe no grupo, pô. Põe no grupo. De repente, aquele trabalhinho pode te ajudar, assim como o seu trabalho pode ajudar alguém que está assistindo. Então, o grupo é altamente democrático, todo mundo pode se manifestar, e aí a gente vai ter, né? Só que funciona assim, não dá para cadastrar todo mundo individualmente, tá? Então, eu cadastro os responsáveis, no caso o Jamil, o João, o Matheus, não sei quem vai ser, e aí eles reproduzem, multiplicam, né, esses trabalhos para vocês, tá bom? Então, pessoal, brigadão aí, João, obrigado mais uma vez pelo convite, muito legal, Jamil, obrigado, Matheus, obrigado aí pelo apoio e agradecer. Pessoal, antes do Dante sair, vamos tirar uma foto todo mundo aqui? Vamos lá, abre as câmeras aí rapidinho. Dante, obrigado em nome dos dois institutos, Instituto ASPA e Instituto Anderson Varejão, pela sua solicitude de sempre, tá bom? O Anselmo tinha uma pergunta, nós vamos te encaminhar depois aí pelo seu tempo, tá bom?
por favor. Pessoal, depois da foto aí, bom descanso. Amanhã nós estamos juntos aí na sequência aí do curso, tá? Tem uma pessoa que não abriu a câmera aqui, a Eva. Eu acho que ela não está... A câmera Estou dela está tentando com abrir problema. aqui, só um minutinho. Tá. Vamos, Eva. Obrigado, Dante, Dante. querido, prazer. Não, é que eu estava trabalhando, eu estava ouvindo a palestra, mas aí não dava para abrir a câmera só. Obrigado, viu, Dante? Depois a gente segue conversando aí para dar Vamos ver, continuidade. em alguma oportunidade, gostaria muito aí de estar contribuindo mais diretamente aí com o projeto de vocês, tá? De repente, indo aí, fazendo alguma coisa com vocês, vamos ver se a gente consegue. Deixa passar essa bagunça toda aí de pandemia. Com certeza, nós vamos estar juntos aí numa clínica aí, no local. Beleza, então. Valeu, gente. Vamos lá, pessoal, manda o joinha aí. Olha para a câmera. Show, valeu, pessoal. Bom descanso. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Eu deixei um link aí, só para falar com a galera, que eu deixei um link a respeito de um vídeo que eu queria comentar com vocês, mas eu boto lá no grupo. Beleza. Valeu, Então. boa noite, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite, Jamil. João, um abraço. Boa noite, obrigado. Um abraço em todos, todas.